10% dos tumores são causados por influência genética. Mas, ao contrário do que possa parecer, os genes não são determinantes para a nossa vida. Uma ciência relativamente nova, a epigenética, estuda como os nossos genes são ativados ou desativados sem que a sequência do DNA seja modificada, claro. Sobre isso, eu conversei com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mariano Zales. A genética é exatamente tudo que está dentro do nosso DNA. São as sequências, aquelas letrinhas que a gente tem no nosso genoma e que a gente herda do pai e da mãe e que vem de gerações a gerações. E essas letras, cada um é único. Existe uma diferença entre uma pessoa e outra de 0,01% de diferença. Nós somos diferentes, muito pouco diferentes uns dos outros. Essas pequenas diferenças é que estão relacionadas, entendeu, com certos caracteres que nós herdamos, é hereditário, né? E que pode ter riscos de doenças em relação, por exemplo, ao câncer. Dos 100% dos tumores e dos cânceres que nós temos aqui dentro, entre nós, somente 10% estão relacionados com genes que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe. Doutor Mariano, as pesquisas apontam que esta carga genética não é determinante e que ela pode ser modificada pelas experiências do indivíduo, pelo ambiente. Como é que isso funciona? Nós temos 22 mil genes. Genes são aquilo que dá aquelas proteínas, né, que fazem os nossos caracteres, cor do olho, cabelo, pele, como se a gente é mais gordinho, mais magrinho, enfim, muitas coisas relacionadas com isso. Muito bem. Só que esses 22 mil genes, nós temos mais de 100 mil caracteres. Então, é como se fosse aquela receita do livro, se você coloca um pouco mais de sal, um pouco mais de pimenta, muda essa receita, né? Muda o paladar da comida. É o que nós fazemos. Nós somos os nossos chefs, né? O DNA são os ingredientes. E a gente aqui é que faz aquela receita. Então, dependendo como a gente vive, como a gente faz, existe uma coisa chamada um mecanismo dentro do nosso genoma que se chama metilação, que não muda a carga genética, não muda a nossa sequência que nós herdamos. E sim como a gente regula os nossos genes. A gente vai querer ele que produza mais proteína ou quer que produza menos proteína? Como é uma coisa muito complexa dentro das nossas células, né? Muito complexa dentro das nossas células, existe um equilíbrio dentro delas que fazem com que mais genes ou menos genes sejam produzidos ou não. Então, esse conjunto faz com que você seja o que você é. Dependendo das tuas vivências, do teu comportamento, das tuas coisas, a gente pode ter mais metilação, menos metilação. É como se fosse aquele... Ou é uma coisa que liga e desliga, né? Liga e desliga os genes, ou se não, como fosse aquele dimer do nosso ventilador, né? Que a gente acelera ou diminui. E isso que a gente faz com nossos genes. Isso reafirma a importância de tomar boas decisões em relação à própria vida. As mudanças de hábito são uma das possibilidades, né? A genética, quando a gente herda uma mutação, ela é irreversível. Ela não muda. Você não pode mudar. Somente com terapias gênicas hoje, que estão sendo mais desenvolvidas para ter mudança de doenças genéticas sérias e tudo isso. Só que essa parte que a gente chama de epigenética, né? Epigenética está ao redor desse gene, que é essa regulação, ela é reversível também. Então, essas metilações e coisas são reações químicas dentro do DNA que fazem com que a gente pode colocar, mas também a gente pode tirar. E toda a nossa vivência, mesmo que você tenha traumas, a família e tudo isso que deixou essas marcas, são marcas mesmo que ficam dentro do DNA, a gente pode reverter, pode voltar para trás. A gente pode voltar para trás na nossa vida emocional, no nosso metabolismo, do nosso corpo, do nosso envelhecimento. Isso tudo faz com que a gente mude em relação à nossa vida. Como a gente pode tirar melhor proveito de tudo isso que o senhor está falando no nosso dia a dia?
é inevitável, a gente vai envelhecer e em algum momento a gente vai morrer. Isso é uma coisa inevitável, isso faz parte da nossa vida. Mas como a gente vive, então você ter uma vida feliz, qualquer tipo de terapia, qualquer coisa que te faça bem, entendeu? Isso ajuda muito a tua epigenética de uma certa maneira. A coisa toda é que a gente sempre soube disso, né? Você se alimentar com coisas naturais, sem agrotóxicos, com grãos, enfim, coisas naturais, sem comer muita carne. Isso é uma coisa que a gente está sempre escutando. Mas eu acho que o ser humano ainda não entendeu essa associação com o teu genoma, com o que você realmente dentro. Quando isso tem um link verdadeiro, baseado em evidências científicas, eu acho que a cabeça da pessoa começa a mudar de uma maneira diferente. Realmente, existe realmente um link entre tudo que a gente sabe que é bom e o que teu corpo realmente precisa, né? Então, a ciência está para isso, para te explicar por que quando você faz uma yoga, ou você faz uma terapia, ou você faz uma linda viagem, por que você se sente melhor? Porque tem químicas dentro do teu corpo que te fazem mudar de uma maneira importante, que fazem você cada vez mais se alimentar melhor, cada vez mais você ter vontade de ser feliz.